Boa tarde, quase boa noite, gente. É uma alegria estar aqui nesse evento, que é esse encerramento do nosso segundo Viver de Escrever. Estamos encerrando com o nosso concerto de poesia, que é um evento mensal, que o IEL promove, com o apoio da revista Malar Margens e do poeta e editor Nuno Hall, que está aqui conosco, que é meu parceiro nessa aventura da poesia. E então, assim, é com muita alegria que nós recebemos vocês para um momento muito especial, que é esse encerramento, com a presença da poeta Viviane Mosé. Eu vou falar um pouquinho sobre Viviane, tá? Viviane é poeta, filósofa, psicóloga, psicanalista, e eu digo que ela é educadora também. Tá? Depois ela pode até desdizer, mas ela é uma educadora. Ela é mestre e doutora em filosofia pelo IFIX, pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, publica ensaios nessa área de filosofia e de psicanálise e educação, e publica, sobretudo, poemas. Ela é poeta quase que em tempo integral, mesmo quando exerce, né, o ensaio em todo o tempo. E eu estava conversando com ela que ela é uma espécie de um motor, não é, que produz poesia e produz o pensamento poético também. Então, tem alguns livros já conhecidos de vocês, o Toda a Palavra, tem o Pensamento Chão, poemas, tem um livro sobre Nietzsche e a grande política da linguagem, tem um livro importantíssimo para educadores, A Escola e os Desafios Contemporâneos, importantíssimo livro, tá? E outros livros, né? A Espécie que Sabe, A Crise da Razão. Viviane é realmente uma produtora de arte, de cultura e, sobretudo, de poesia. Antes de passar a palavra para ela, que hoje ela é que vai reinar nesse concerto, depois ela deixa um tempinho, um pouquinho, para que a gente converse com ela, mas a gente quer ouvir a poesia, os poemas que marcaram a trajetória da Viviane Mosé. É isso que nós vamos fazer agora. Antes, eu quero deixar entrar com a Viviane, mas eu quero falar uma coisa. É um texto dela. Acho que o ofício de ser gente me excessiva. Pessoas são pessoas o tempo todo demais. Ser gente me excessiva. Gente me excessiva e me falta. Com vocês, Viviane Mosé. Obrigada, Suzana, querida. Super obrigada. Muito, muito mesmo. Prazer estar aqui com você. Você que é essa batalhadora pela poesia, produtora de poesia, criadora de vida ao seu redor. Então, uma alegria demais estar com você aqui. Eu vou falar, mas você depois entra, você não me deixa sozinha. Tá bom? Eu e o Nuno não vamos deixar você sozinho. Eu vou falando uns assim, depois vocês entrem no meio, tá? E depois eu falo outros, a gente pode ir conversando e falando. Eu realmente comecei muito cedo com poesia. Eu tinha um livrinho que eu escrevi que se chamava Vespas, que se perdeu. E eu tinha 14 anos, 15 anos, 16 anos, eu já tinha um livrinho organizado à mão. Eu sempre escrevi muito, né? E se eu penso em poemas que me marcaram, eu posso começar falando dos que todo mundo conhece, porque tem alguns poemas meus que são muito conhecidos. Um deles é o poema do Tempo, que eu vou falar para vocês, mas que são vários poemas. Eu vou falar, depois eu vou explicar ele, que é legal vocês entenderem que são muitos poemas. Quando a gente fala um poema curtinho, ele fica muito solto. Então, esse é um poema que ficou conhecido inteiro, mas ele tem vários. Eu vou dar as pausinhas e vocês vão entendendo. Esqueci como é que ele começa. Lembrei. Parei de lutar contra o tempo. Ando exercendo instantes. Acho que ganhei presença. Eu acho que a vida anda passando a mão em mim. Acho que a vida anda passando a mão em mim. Acho que a vida anda passando. A vida anda passando. Eu acho que a vida anda em mim.
A vida anda em mim. Eu acho que há vida em mim. Há vida em mim. Anda passando. Acho que a vida anda passando a mão em mim. Por falar em sexo, quem anda me comendo é o tempo. Se bem que faz tempo. Mas eu escondia porque ele me pegava à força e por trás. Um dia resolvi encará-lo de frente e disse: tempo, se você tem que me comer, que seja com o meu consentimento e me olhando nos olhos. Acho que eu ganhei o tempo. De lá para cá ele tem sido bom comigo. Dizem que ando até remoçando. Aqui foram as pausinhas, cada um é um poema diferente, está numa página diferente do livro. Esse marcou muito. Outro poema que me marca muito é um que não é tanto conhecido na internet, mas quem me acompanha sempre gostou dele, eu gosto muito dele. Para mim, ele é muito importante. Na verdade, eu estou falando dos que são importantes para mim, que é esse poema longo, uma prosa poética, que eu chamo de prosa patética, que diz assim: nunca fui de ter inveja, mas de uns tempos para cá tenho tido. As mãos dadas dos amantes têm me tirado o sono. Ontem, desejei com toda a força ser a moça do supermercado, aquela que fala do namorado com tanta ternura. Mesmo das brigas ando tendo inveja. Meu vizinho gritando com a mulher, na casa cheia de crianças, sempre querendo, querendo, querendo. Me disseram que solidão é sina e é para sempre. Confesso que gosto do espaço que é ser sozinho, essa extensão, largura, páramo, planura, planície, região. No entanto, a soma das horas acorda sempre a lembrança do hálito quente do outro, a voz, o viço. Hoje andei como louca, quis gritar com a solidão, expulsar de mim essa Nossa Senhora ciumenta, Madonna sedenta de versos, mas tive medo de que a solidão, ao sair, levasse a imensidão onde me deito, a ausência de espelhos que dissolve a falta, a fraqueza, a preguiça e me faz vento, pedra, desembocadura, abotoadura e silêncio. Tive medo de perder o estado diverso e vácuo, onde tudo é grave e único. Me mantive quieta e muda, mais do que nunca tive inveja. Invejei quem tem vida reta, quem não é poeta nem pensa essas coisas. Quem simplesmente ama é amado. Lê jornal domingo, come pudim de leite e doce de abóbora. A mulher que engravida porque acha lindo criança. Para mim, tudo encerra a gravidade prolixa das palavras. Madrugada, mãe, ônibus, olhos, desabrocham em camadas de sentido e ressoam como gongos ou sinos de igreja em meus ouvidos. Eu escorro entre palavras, como quem navega um barco sem remo, um fluxo de líquidos, um côncavo silêncio. Clarice diz que sua função é cuidar do mundo. Eu não sou Clarice nem nada. Fui mal forjada. Não tenho bons modos, nem berço. Escrevo num tempo onde tudo já foi falado, cantado, escrito. O que o silêncio pode me dizer que já não tenha sido dito? Eu, cuja única função é lavar a palavra suja, nesse princípio de séculos sem certezas, eu quero que a solidão me esqueça. Esse é um longo, é uma trajetória, né? Esse poema é uma trajetória. Eu escrevi quando eu tinha 20 e poucos anos e ele me marca muito. Assim, são poemas, são minha cara, né? Eu vivo essa eterna luta de solidão e presença, porque eu amo a presença, preciso da presença. Fiquei casada há 20 anos em 2 casamentos amarrados um no outro, mas eu preciso profundamente da solidão, necessariamente. Esse é uma ode à solidão. Aí, vou falar mais um, depois a gente conversa, você me fala alguma coisa para eu continuar. Eu continuo, mas é porque vou falar mais um. Vou falar o terceiro e a gente conversa. Vou falar um outro que é minha cara também. Muito, muito mesmo. O do também, muito, né, muito parecido. Eu sou muito ligada ao tempo. Muito, 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 muito. Para mim, é de tempo.
Então, eu gosto do tempo, eu sou com o tempo passando. Eu adoro instantes, presença, largar passando. Amo o tempo. Amo ele ocupando meu corpo. Amo, às vezes eu consigo sentir o barulho da minha veia. Aquele barulho do sangue correndo, sabe? Se eu faço muito silêncio. Então, eu gosto desse coração pulsando, eu gosto do princípio de tudo. Ó, eu vou falar epifania lusitana, que é do calor, que alguém escreveu aí. Mas eu vou falar antes desse poema, que eu quero dedicar a vocês esse poema. São todos muito de autoajuda. O da solidão e esse também é legal. Rios. Viviane, Quando ainda Viviane, são rios. Conservam vegetação nas margens. Oi. Viviane, eu acho que está com delay o microfone, eu não É a entendo muito. conexão, está falhando. Sim. É alguma coisa na conexão. Problema, é só né? para Da você conexão, atentar. talvez. Vê se está bem. Alguma coisa que daí eu não sei, eu não entendo, né? Assim, Camila, você que entende melhor mais que eu. Oi, Viviane. De repente é o local que você está, não sei, pode estar muito fechado e aí está caindo a sua conexão. Eu acho que ela caiu. Acho que ela vai entrar de novo. Só um momentinho, tá, pessoal? Bom, me fizeram uma pergunta sobre em que livro está o poema que eu disse, tá? Então, eu vou aproveitar que ela está fora para Perfeito. dizer, tá? Esse poema que está no o livro o poema que eu li está no Pensamento Chão, da editora Record. Me aguarda. Tá? Aguardamos. Eu vou sair, tá? Com certeza, Viviane. Aguardamos. Tá, gente? O poema está em Pensamento Chão, da editora Record. Pensamento Chão, poemas em prosa e verso. Agora, esses que ela leu, eu não tenho, gente, como dizer para vocês, porque ela foi lendo e eu não sei, não consigo situar em quais livros estão, né? Ela certamente está no Toda a Palavra, porque eu acho que Depois pode ir para as perguntas, né? Na hora das perguntar que ela responde onde está. É para vocês poderem ter acesso ao livro, né? Esse aqui é do Pensamento Chão, tá? Que é um livro publicado, já digo para vocês quando. Esse livro foi publicado em olha, esse livro é 2001, esse aqui que eu tenho. Ela está voltando. Oi, Viviane, você está sem áudio. Pronto. Gente, eu descobri o que era. Eu estava no 4G, não no Wi-Fi, tá? Agora vai direto, tá? Ótimo, Sem bora. problema. Perfeito. Ótimo. Agora beleza, tá certo. Querida. Obrigada. Então eu começo de novo o poema, tá? Começa assim. Vamos lá. Rios, quando ainda são rios, conservam vegetação nas margens. Córregos são águas geralmente claras que correm rasas entre as pedras. Algumas vezes árvores chegam a cobrir um rio por inteiro. Suas copas vão tecendo um véu verde sobre as águas, em geral muito limpas, que correm. As margens de um rio são plantas e terra molhada. Terra e água em convivência pacífica, que não é lama, é terra e água em sua diferença. O leito se sabe leito, daquele fluxo líquido inserido no chão. Eu poderia chorar de coisas assim? Corre um rio de minha boca, corre um rio de minhas mãos, dos meus olhos corre um rio. Na verdade, sofro de excessos que me dão certo vocabulário, como derramar, escorrer, atravessar. Tenho a impressão de que tudo vaza em sobras. Tenho dificuldade em caber. Para caber mais derramo. Por nada derramo sem motivo. Vou acalmar meu excesso, pensei, ministrando doses diárias de barcos ancorados ao sol, rodeados por pequenos pássaros em busca de restos de peixe, águas se lançando sobre as pedras e um vento que parece vivo, como se tivesse a intenção
de às vezes fazer agrados em minha pele. Meu rosto tem muita simpatia por ventos, reconhece certos humores próprios a vento. Gosto de coisas que se movem, por isso aprecio rios, e não sou tanto assim apegada a mares e árvores, se bem que tenho enorme ternura por bois, fincados no pasto, feito palavras no papel. Palavras são estacas fincadas ao chão, pedras onde piso, nessa imensa correnteza que atravesso. Agora a gente conversa um pouquinho, depois eu falo epifania. Maravilha. Palavras são estacas, né? Bois, né? São estacas. Exato. É uma maravilha. Como é que obrigado. você consegue, né? Meninos, são grandes, né, Suzana? São longos, mas eles são poemas que a gente acompanha, porque ela é uma poesia pensamento. Por isso, o pensamento chão, eu entendi tanto quando você colocou esse título, porque ela segue esse... É como um rio, né? Que vai, se você acompanha, né? Você vai ver o pensamento por trás, que é esse da imagem, né? Me lembra muito o Fernando Pessoa, ele mesmo. Sim. Aquele heterônimo, que não é nenhum daqueles outros que são os mais conhecidos, né? Em que... eu acho que tem muito no meu poema, muita coisa concreta, né? Eu trago o sentimento para o chão, para o chão, para o chão, tentando desesperadamente pôr chão. Visceral, né? Uma poesia muito visceral, né, Viviane? Viviane, me conta um pouquinho, conta para a gente, então, já que a gente está conversando, né? De onde saiu esse gosto pela poesia? Eu era ainda muito pequenininha. Hoje, eu falei, eu gosto dessa frase, né, que tem no meu livro novo. Agora eu já posso falar, já se passou uma vida, né? Então, eu tenho quase 60 anos, tenho 58, vou fazer em janeiro, entendeu? Então, é muito maneiro isso. Eu amo o tempo, né? Eu degustei cada um segundo desses 58 que eu vou fazer. Então, eu amo de verdade isso. Amo! Estou comemorando muito chegar nessa terceira idade, que me dá muita liberdade. Eu me sinto muito livre, porque eu já não devo mais nada a ninguém, né? Compromisso e, enfim. A poesia surgiu para mim. Eu vou falar agora coisas que não são fáceis. Eu nunca falei tanto sobre isso claramente, mas eu tive uma coisa muito difícil no meu nascimento. Eu nasci num momento muito difícil para minha mãe. Minha mãe, nos meus 2 primeiros anos de vida, não tinha muito o que me dar, sabe? E ela não é culpada disso, não. Que ela é uma mãe maravilhosa, meus pais são maravilhosos, mas eu nasci num momento muito ruim. Então, falta um pouco uma pele. Eu não tenho a última camada de pele. O que quem dá é a mão da mãe. É a mãe que completa o corpo do filho com a mão. A minha mãe me dava carinho, mas ela nem sabia onde a cabeça dela estava na hora que eu estava no colo dela. Então, eu tenho uma dificuldade de primeiros momentos de vida. Então, eu tenho uma hipersensibilidade na pele, que hoje eu tenho um poeminha que fala assim, que todo mundo já conhece, eu adoro publicar ele, que diz assim, não tenho pele, tudo me fere, sofro de carne viva. Então, tinha a sensação, quando eu era adolescente, que eu andava e não tinha pele, que as coisas batiam na minha carne, sabe? Isso sempre foi muito forte. Então, quando eu comecei a fazer poesia, desde que eu existo, eu nunca não fiz poesia. Quando eu era criança e não era alfabetizada, eu falava as coisas com a boca e a mão, e todo mundo imitava isso. Coisa que fica folclore de família de uma criança, né? Então, era Viviane falando com as mãozinhas, e cada palavra. E aí eu gostava do som que falava a palavra. Desde que eu tenho 2 anos, eu lembro de coisas com 1 ano e meio, eu tenho uma memória muito boa também de criança, talvez por ter sofrido quando criança pequena. Então, eu lembro disso. Aí eu gostava de juntar os sons. Aí eu já falava combinando os sons, eu achava bonito o som. E até hoje gosto dos sons das palavras. Eu conserto o poema, eu falo tudo que estou sentindo, depois eu vou arrumando ele, eu trabalho muito poema, né? Eu não escrevo no fluxo, de jeito nenhum. Eu escrevo no fluxo. Mas eu demoro... Meus poemas eu sei de cor de tanto que eu trabalho eles. Entende? Eu sou totalmente trabalhar poemas. Eu não sou da natureza da poesia, não. Alguns não precisam, são raros. Eles nascem prontos, alguns. Epifania Lusitana é um que nasceu prontinho, que eu vou falar depois. Que eu escrevi quando fui a Portugal pela primeira vez e tive um surto em Portugal, que eu fiquei alucinada, que eu amo língua portuguesa. Aí pirei. Mas é isso, desde pequenininha. Agora, eu comecei a escrever no papel
assim que fui alfabetizada. Então, os meus cartões de Dia das Mães, a minha irmã tomava no ano seguinte, porque a frasezinha que eu escrevia para minha mãe era toda rimada, sabe? Toda. Então, eu sempre escrevi poema. E nunca sabia que isso era importante, entendeu? Eu descobri isso depois. Eu descobri que poesia era uma coisa que eu podia fazer, porque eu não sonhava em ser poeta, né, gente? Eu nunca achava uma coisa chique. Achava lindo ler poemas. Eu lia poemas desde criança. Meu pai gostava também. A escola, na minha escola, dava muito, na escola pública, mas a gente tinha muita poesia. Mas eu sonhava, achava tão chique ser artista. Eu nunca sonhei ser artista, achava chique. Algum autor dessa época que você lembre? Manuel Bandeira, por exemplo, tinha muitos poeminhas curtos em livros de ensino fundamental, sabe? Poeminhas da Anabela Abre a Janela, Carolina Abre Agostina, e Maria Sorria, que dia, sei lá, não lembro direito. Mas, assim, esses poeminhas, ou Casimiro de Abreu, Meus 8 anos. Eu tinha 8 anos quando li Meus 8 anos de Casimiro de Abreu. Eu até escrevi um poema sobre isso. E eu achei tão chique ter 8 anos, porque ele falava da minha idade. Então, eu fiquei alucinada com aquele poema, né? E outra coisa que me influenciou muito, 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 além desses autores, Fernando Pessoa sempre esteve presente, quando eu era criança também, né? Na escola, muito, mas o que me marcou muito na poesia, talvez mais do que tudo isso, foi a música brasileira. Caetano Veloso me marcou profundamente na minha poesia. Profundamente. Eu dedico o livro Nietzsche hoje a ele, profundamente. A sonoridade, as imagens. Eu falo as músicas dele. Posso falar uma música do Caetano para vocês? Vou falar uma música. Vocês conhecem, mas eu vou falar, é diferente. Eu vi o menino correndo. Eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou para eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte. É a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso uma força me leva a cantar, por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Eu vi muitos homens brigando. Não, eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo do fogo das coisas que são é a estrada, é o sol, é o tempo, é o pé e é o chão. Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos, estive no fundo de cada vontade encoberta. E a coisa mais certa de todas as coisas, não vale um caminho sobre o sol, porque o sol sobre a estrada é o sol, sobre a estrada é o sol. Maravilha. Não é genial? Bom, muito bom, muito bom. É um poema, é alucinante. E a Epifania Lusitana? Sim. Deixa eu pegar ela aqui, porque eu, às vezes, decoro meu poema pior do que ele é. Sabe? Então, eu tenho que ler para ler direitinho. Que eu decoro e vou inventando, né? Quando a gente vai falando, meio que vai inventando. Espera aí, só um pouco aqui. Eu tenho muito orgulho desse poema, porque ainda ser inteirinho. Eu dei uma mexidinha. Eu saí de Portugal e escrevi chorando no avião, chorava, escrevia, bebia vinho, e chorava, escrevia no avião. Epifania Lusitana. Estou no berço de minha língua, na casa onde nasceu. Hoje retorno a um lugar onde nunca estive, pois não sou eu quem vive, mas a língua a estalar palavras por estas ruas calçadas, por estas casas com varanda que dão quase sempre para o rio, que já vê o mar. Habitada por mulheres, a casa de minha língua tem pele clara e cabelos negros, feitos meus cabelos, de tinta. Grande lar de minha língua, leito de mar e de rio, imenso berço de letras, a fecundar minha voz. Não me deixe ir assim, com o coração partido, por um dia não ter sabido, não ter vivido estas cores,
estes rasgos de céu, a pulsar em meu corpo feito brasas, sobre os casacos e meias de lã, nos ventos úmidos de mar. Não me deixe ir do Porto, Lisboa. Não me deixe sem a vila de Sintra, sem as casas enfileiradas plantadas no bairro alto. Sem o mar, sobretudo, não me deixe. Sem este horizonte que um dia se abriu em direção a novas terras e a uma nova língua, cantada por corpos mais leves, pelo sol 40 graus. Minha língua, tropical e bela, meu canto cego e duro, meu céu de anil, cortado por balas perdidas e barrigas que ainda têm fome. Com as mãos dadas dos continentes, quem sabe possamos um dia partir em direção a uma terra de versos dados, de Camões a Cabral de Melo Neto, de Pessoa a Clarice, em um carnaval de fado e força, nascidos desta mãe única e bela, dessa terra sem fronteiras, nossa língua portuguesa. Esse eu também gosto. Faz parte. Agora, posso, então, ler mais um? Agora retoma os teus poemas. Depois o Nuno conversa com você. Tá. Deixa eu ler. Ai, meu Deus, espera aí. Ai, não vou achar aqui. Peraí, agora não vou ler. Qual que eu vou ler? Peraí. Eu ia ler um que eu não vou encontrar. Olha, tem os poemas que eu não vou falar para vocês, mas que vocês acham tanto, que é a sequência de palavras, receita para lavar a palavra suja, a palavra é uma roupa que a gente veste, sabe? Então, isso vocês acham muito. Eu queria aproveitar para falar poemas que eu não estou tanto acostumada. Por exemplo, mas é grande. Ai, tem uns tão legais. Espera aí. Olha esse. É um grandão também. Ó. Não, vou falar um curtinho que eu achei aqui, curtinho, que eu amo. Meu corpo derrama pelos cantos. Meu corpo deita em tudo que vê. Meus olhos estão doendo, doentes de ver. Meu nome é palavra. Palavra não serve para escrever carta de amor, nem para falar ao telefone. Palavra só serve para fazer chorar. Meu nome é poesia. Meu nome é solidão. Na verdade, falei errado. Palavra só serve para fazer poemas. Eu errei, enfim, ó. Desculpe, gente. Palavra não serve para escrever carta de amor, nem para falar ao telefone. Palavra não serve para chorar. Palavra só serve para fazer poemas. Meu nome é solidão. Esse é o poema. Ó, prosa patética foi o que eu falei. Olha que bonito esse de amor antigo. Meus olhos sujos de areia não dormem desde o dia em que acordei sem sono, de madrugada, e pensei. Eu pensei que a tempestade tivesse passado. Eu pensei que um barco tivesse chegado para me levar para algum lugar distante. Eu pensei que à noite acordaria por um tempo e meu medo dormiria. Eu pensei que meus olhos pudessem ver sem tanta dor e o vento soprando não arrancaria mais a roupa de todas as coisas. E um som suave sairia de minha boca como um sopro de cura, um sopro de manhã, e meu peito não mais medo, não mais pedra, não mais triste, e meu peito chuva, e meu peito rio nascente. Meus olhos de areia não dormem há dias em tempestades que não coagulam, onde nem barcos passando, nem sopros suaves a abraçar meu corpo sem manhãs. Eu naveguei em suas palavras sem remo, eu naveguei em suas palavras. Ai, que dor! E a gente lê, já pensa em tudo, já lembra para quem foi. Ainda bem que é muito antigo. Ó, essa outra dos amores muito antigos, não vividos, né? Assim, sofridos, vividos, inclusive, todos vividos, mas que produziram muito sofrimento.
Porque você não bendisse o dia em que minha mãe conheceu meu pai na estação de trem de uma cidadezinha do interior. Porque você não bendisse o que ela trouxe e o que ele arrastou com ele quando saíram de cidade em cidade procurando um futuro. Porque você não bendisse meus pés e meus medos e tudo que trago comigo. A estação de trem que eu nem conheci, a luz acesa, a mesa posta, mangas, rosas e figos maduros. Porque você não bendisse o tempo. Eu detesto sua boca macia, eu detesto sua fala quente. Ai, meu Deus, eu detesto. Eu detesto sua boca macia, detesto sua cama quente, seu rádio AM e esse amor. Eu detesto sua voz, que eu adoro. Eu detesto tudo que eu adoro em você. Porque eu bendisse tudo em você. Eu bendisse esse amor reciclado, esse amontoado de gestos colados, esses restos. Porque eu bendisse os riscos. Eu detesto seus olhos quando me procuram na multidão dos bares. As coisas bonitas que você diz, eu detesto sua mão na minha. Eu esqueço no meio. Mas é muito legal, é muito interessante esse poema, que ele começa, é muito ingênuo, né? Ele começa querendo que a pessoa que te ama bendiga o dia em que seu pai conheceu sua mãe. Bem modesto, né? E aí o resto tem que ir junto, mas tudo bem. O tempo mostra que as coisas não são bem assim, mas tudo bem. Qual é o nome desse livro, desse poema? Esse poema se chama A Bem Dizer. E é do livro Toda Palavra. Toda Palavra, tá. É. Aí mais um de amor e pronto. Eu que estou meio apaixonada e estou escrevendo falando de amor. Ó, eu estou apaixonadinha. A palavra amor. Quando aquela voz suave saiu pelo fio do telefone, a muralha do verbo desabrochou em ternura. Ternura entorpece, porque esquece os desatinos da sorte. Como o dia que um dia deixou de acordar, confinado em anos sem luz. Como a noite que morou, sabe Deus quanto tempo, em meu corpo. Hoje que acordo com o sol esquentando meus pés, agora que pavoneio pelas ruas, na áurea glória do burburinho das feiras, essa voz ao telefone me invade de ternura. Ternura em hora errada afoga mais que ciúme ou saudade. Com faca amolada nos dias estancados de ausência e exílio, esquartejei a continuidade bíblica desse laço que chamam amor. Aí vem o próximo, na sequência do livro. Amor é alto-falante. Laço de fita, vaso de vidro, óculos de grau, um bonde, uma enchente, uma esteira, febre, alavanca, inundação, gangorra e gangrena. Amor são palavras cruzadas. Meu Deus! Forte, né? Vai, Nuno, fala aí comigo, depois eu falo mais. Estou aqui me embebendo aí disso tudo. Mas eu estava aqui pensando, quer dizer, eu penso muito nisso quando leio a sua poesia. Eu estava aqui com esse livro aqui. Sim. Que eu já li, reli, enfim, volto a ele de vez em quando, porque também me interessa muito. Ai, que bom. Eu queria que você, se você pudesse falar um pouco para a gente sobre como é que a sua poesia se imbrica com essas questões que tem o nascimento da linguagem. Eu tenho a minha opinião, mas eu queria ouvir você falar. Né? Ô, Nuno, que pergunta boa. Pois é. Que pergunta boa. Eu não tenho nenhuma distinção entre as coisas, entendeu? Nenhuma única. Tudo para mim é uma coisa só. Quando eu começo a estudar uma coisa, eu fico louca, entendeu? Eu sou uma pessoa muito excessiva, como eu falei nos poemas, né? Os poemas são autorais, né? Autorais não, confessionais, quero dizer. São muito confessionais. Eu escrevo mesmo por desespero, né? Como pedra, então é tudo muito real. Então, eu gosto de filosofia tanto quanto eu gosto de poesia, porque para mim é a mesma coisa. A filosofia, ela tem argumentos, e a poesia tem imagens, tem som, né? Mas o meu sonho era, como eu fui muito influenciada por Michel Foucault e Nietzsche,
O Michel Foucault disse que no futuro não haveria autor, que a gente construiria. Eu estou interpretando o Michel Foucault quando diz isso, misturando com Jorge Luiz Borges, que eu adoro, então estou falando do meu jeito, mas é como se um dia nós pudéssemos desenvolver cadências tão singulares ou imagens tão singulares e próprias de cada poeta que ele não precisasse botar o nome dele ali, que o nome dele seria a marca que ele deixaria na linguagem. Então, eu tenho muita pretensão, assim, eu sou muito pretensiosa nessa coisa, sabe? Por exemplo, eu me tornei famosa, nunca quis isso na vida. Todo mundo que me conhece sabe, nunca na vida briguei por isso. Bateram na minha porta, porque eu me comunico muito bem, porque eu dediquei minha vida à palavra, então eu me comunico muito bem em todo nível. Isso eu aprendi, não só nasci, estudei, né? Faço palestra há 18 anos e palestras ao vivo 100% improvisadas. Me colocam lá, eu sei o tema, eu tenho mais ou menos na cabeça e me improviso. Então, isso tudo nasceu comigo muito misturado, muito misturado. Eu tenho uma necessidade enorme de pôr para fora coisas que me habitam e muito intensas, sabe? Para eu não machucar ninguém, inclusive, para não ferir, para eu conseguir conviver, né? Porque eu sou um turbilhão, entendeu? Eu sou uma pessoa que transborda o tempo inteiro. Eu lixo paredes, eu construo móveis, eu tenho plantas, eu não só escrevo poemas, faço filosofia, faço live. Então, o que acontece para mim? Eu tenho essa coisa da palavra. Quando eu escrevi esse livro ordenou, estruturou conceitualmente a minha vida. Ele é meu único livro de filosofia. Os outros nascem dele, mas ele é uma tese. Então, ele tem eu não posso dizer explicação, porque eu não gosto dessa palavra, mas esse livro me organizou psiquicamente, afetivamente. Então, ele organizou as coisas, sabe? Ele me disse assim, ó, a palavra nasce do som, do gemido, é o que Nietzsche acha nesse livro. Ela nasce do uivo, do homem primitivo, dizendo, estou sofrendo, quando ele fala, porque está fazendo... Aí eu falei, caraca, então, esse livro me fez mais poeta. Muito mais. E ele, apesar de todo o limite de uma tese de doutorado, que é um limite absurdo, né? Eu chamo de pegar uma enxada e abrir uma picada na mata, né? No mato, que a gente chama, né? Não é na mata, né? Não é cortar a mata, mas no mato. Abrir uma picada para você passar na mata. Você não pode olhar para o lado, sabe? Você tem que ir que nem um burro de carga mesmo, parado ali, sem ver nada, para chegar no seu objetivo. Então, é legal também, que é um exercício, eu topei. Eu topo a academia, eu topo o exercício careta. Eu sou capricorniana, eu gosto de sacrifício. Então, eu topei aquele sacrifício, sabe, de ir ali. Mas eu tive um ótimo orientador, que era o Roberto Machado, que não me proibia de desandar nas minhas imagens, entendeu? E depois que o livro que a tese acabou, eu reescrevi o livro. Então, eu reescrevi, mas... Então, para mim, esse é um livro de poesia. Essa é a minha ideia. E o meu objetivo no final, olha só, eu nunca falei isso para ninguém. Eu vou contar para você. Meu objetivo é um dia escrever um único livro, misturando todos os meus livros, mas eu separaria o de poesia. Então, eu quero que todos os meus poemas um dia sejam misturados sem nenhum título de livro, sem título. E eu quero escrever um poema tecido pelos outros poemas. Então, eu vou tecer um poema contando com aqueles outros poemas que eu já tenho, entendeu? Eu queria escrever um único livro. Mas, na verdade, se eu pudesse ainda ordenar a filosofia junto, seria ainda meu objetivo, entendeu? Eu só tenho uma coisa para dizer, isso que eu quero dizer, uma só. E é o que eu digo o tempo todo. E eu não sei direito o que é ainda. Estamos tentando. Porque seus poemas têm não sei se é essa a expressão correta, né? Mas um fundamento ético muito profundo, né? Obrigado por ter visto. Nesse aspecto de ligação muito intensa, como você disse, com a vida, né? O tempo inteiro a vida está ali colada nessa, talvez por conta dessa pele que faltou lá com você na rua, que eu também não sabia dessa circunstância. Obrigado, você falou uma coisa maravilhosa, muito obrigado, você tem toda a razão, eu nunca tinha formulado desse jeito, mas eu nunca tinha pensado assim. Muito obrigada, mas você tem toda a razão. O que me guia é um eixo ético que tem a ver com a vida, que tem a ver com Spinoza. Eu ia falar isso, ia perguntar isso, se era spinoziano ou... Totalmente spinoziano. Para mim, Deus não criou o mundo. Isso que eu vou falar agora é filosofia. Eu tenho ela decorada com essas palavras, por isso que não deixa de ser poesia. Eu falo isso em muitos lugares.
até por falar de improviso. Deus não criou o mundo. Deus é o mundo, né? Então, se Deus é o mundo, todos somos manifestações finitas da substância infinita, que é Deus, que é a vida, que é a própria ação e que é a própria alegria. Então, não existe tristeza para Spinoza, só alegria. Tristeza é falta de alegria. Amor é alegria projetada no outro. Dor é sofrimento, é alegria, a falta de alegria projetada no outro, né? Então, isso tudo tem a ver com uma coisa só, que é a vida que pulsa, que é vibração, né? Então, todos somos manifestações finitas de Deus. Isso é alucinante. E aí a ética minha nasce de um compromisso profundo com essa força que eu sinto que está em mim, sabe? Que sopra coisas no meu ouvido, né? Eu sou muito vinculada a essa força, ela que determina meus passos. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma ética forte. E, ao mesmo tempo, você tem essa relação, como Caetano também tem, né, com Nietzsche, né? Não só por conta de seu livro, né, de seus livros, que é mais de um, né, sobre Nietzsche, mas você tem essa coisa da vinculação com uma crítica política da vida, com uma vinculação com a materialidade da vida, enfim. E eu queria que você, se pudesse falar alguns poemas, uns 2 ou 3, que marcassem esses aspectos. Vou falar, então, esse aqui. Agora que tudo desaba, sem nada do lado de fora, em gestos cada vez mais dentro, em confinamento, o corpo, sem nexo, sem sexo, o corpo perplexo, o corpo parado. Do lado de fora, o pânico, do teto que todo dia desaba, corpos acumulados, sem necrotério, a terra furada de covas coletivas para desafogar as filas. Falta ar, falta ar, é preciso respirar. O corpo de dor agora ruge, cada célula espera dias melhores que não chegam. Os poros expostos em suas antigas feridas ardem, porque a vida arde, a vida urge. Reina um instante a vida e a morte. De um modo torto, reina o amor. Amor é o que adere os poros, um a um, formando este tronco de furos. Somos feitos de falhas, vazados por microvazios, mas temos medo de tanto mundo por dentro. Medo do peito aberto, da mão aberta. Medo dos pés, que caminham, muitas vezes, sem chão. Sim, tudo desaba. Antigas ordens despencam sobre cabeças assoberbadas que não enxergam mais nada. Falta ar, é preciso respirar. Falta vida, arrasto letras enquanto choro. Esse é a pandemia, né? Aí, deixa eu falar mais um aqui que tem a ver com esse tema, né? Eu tenho realmente esses temas. Só um instantinho que eu estou catando um aqui. Ó. Tipo isso, olha. Isso era enchente do Rio de Janeiro. Enchente de lágrimas. De suas encostas expostas, feito feridas. Mina uma água cor de sangue. Dos sonhos das famílias restam escombros. Das bocas dos que sobraram soam uivos. Em uma sinfonia de soluços, a cidade, de mãos dadas, chora. A dor deste rio estancado, que já não corre sobre a terra, mas desaba com ela em uma enchente de lágrimas.
no armário de casa, no carro, na rua, no trabalho. Vejo tudo enlatado, pessoas se espremendo em conservas, amores, afetos, amigos lacrados, viagens, concertos, espetáculos espremidos, mortos-vivos, uma cidade enlatada, empalhada, embalsamada, em vitrines, a vida em cápsulas. Essa aqui foi escrita para o dia que o garoto matou as crianças em Realengo e se matou. Eu trabalho com educação, né? Eu fiquei muito doente, algumas semanas, e às vezes fico doente quando acontece isso. Realengo. Sem viço, atravesso os rios de carros obstruídos pelo semáforo. Caminho pela avenida opaca, mesmo tão iluminada. Pessoas cruzam comigo, mas parecem não ver nada além das palavras encadeadas em suas cabeças cansadas. Lágrimas duras rasgam os olhos, rangem, mas não correm. Os olhos ardem e anseiam a água rara, a lágrima limpa da dor exposta. Agora tudo pedra, o peito, a água dos olhos, a boca, o corpo, treme em ondas, enfim choro. Contida, calada, como se não quisesse o alívio da água lavando o rosto. Eu não quero nada. Permaneço diante de uma cratera lúcida que sob meus pés desaba. A cidade e suas casas, os prédios de cimento e palavras, os nomes próprios impressos em letras douradas, os carros, os títulos, os versos, tudo tão nada. E aí vou ler essa daqui, que é muito legal, que é boa para esse nosso momento, que é assim: continue andando. Alguma coisa me diz, vai, naquilo que importa, mesmo que um sopro, porque tudo se reduz a um sopro de vida que vai. O barulho dos segundos, em sons cada vez mais agudos, me diz, não se gaste sem que importe. Muito. Não se demore no que não vale. Importa apenas ir andando, com os braços abertos e as mãos em palmas expostas, ou com os punhos cerrados e as pernas fincadas no chão. Mas importa ir andando, mesmo que da sala para a cozinha, mesmo que às vezes sem ter para onde, mesmo que seja preciso voltar atrás. É preciso seguir adiante, com a boca aberta em forma de som. E aí vou ler esse finalzinho aqui, o último mesmo, que agora eu vou ler, que é esse aqui. Esse é do livro Calor. Um abraço no futuro. Escrevo e experimento a sensação de que um dia meu filho, já velho, lerá estas páginas, sem saber que dormia em meu colo enquanto escrevo. Na tentativa de capturar este instante que foge, agora escrevo, meu filho, somente para te mandar este abraço no futuro, um abraço apertado, dizendo vai, segue adiante. Viver é sempre o mais importante. Pronto. Eu até proponho uma coisa, Nuno, eu não sei, eu gostaria, por exemplo, embora a Viviane disse assim, vocês já conhecem alguns poemas, tem alguns poemas que eu tenho muito prazer de ouvir Viviane ler. Sim, fala que eu falo. Por exemplo, Receita para Lavar Palavra Suja. Tá, eu falo. Tem uma pessoa que eu agora não anotei que pediu a palavra amor também. Que bonitinho. E ela, com tanto entusiasmo, que eu falei assim, bom, de agora em diante, tribuna aberta para pedir poemas, porque a gente já está se aproximando do fim do nosso encontro, e aí vamos abrir assim, tipo, microfone aberto para poemas que vocês queiram. Pode pedir. Tem alguém pedindo aqui também Em Carne Viva. Ai, meu Deus, de qual livro, gente? Que eu esqueço, eu esqueço os títulos, eu não gosto de dar título. Espera aí, a palavra amor é qual mesmo?
A palavra amor, eu acho que é daqui. Receita para... Aqui foi... Receita eu já falo de cor. Isso. Eu acho que a palavra em Eu carne acho que viva... é de toda a palavra, aposto. Toda a palavra. É. Estou com os livros aqui. Poxa, como é que eu sumiu? Peraí, meninas. Achei. Vou falar a palavra amor, depois eu falo receita. Okay. Já que eu achei. Ah, não. A palavra amor, na verdade, ela está aqui como título de um poema da Clarice Curtinho, que é assim, é o título da parte, não é o título de um poema. Não se pode viver o êxtase sem morrer. Separaram-se por um motivo fútil, quase inventado. Não queriam morrer de paixão. Eu sou essa excessiva, exagerada. Jesus, que ninguém me aguente. Vamos lá. Mas eu torno a vida de todo mundo animada, gente. Quem chega perto de mim fica animado, porque eu vou te falar, é difícil. Me falaram assim, você é bipolar? Eu falei, jamais, eu nunca deprimo. Eu sou excessiva. Eu posso ser agressiva, mas eu não deprimo, gente. Eu já quis deprimir. Eu falei, eu quero deprimir, mas não consigo. Infelizmente, meu corpo é muito... mas não pense que não tenho problemas. Assim, tem gente que deprime, tem gente que fica agressiva. Então, se eu me desequilibro, eu não fico deprimida quando eu fico mal, entendeu? Eu fico agressiva, por isso que eu tenho que ter muito cuidado para não machucar ninguém. Mas vamos lá. Receita para lavar a palavra suja. Mergulhar, eu quero dedicar esse poema, desculpa, eu quero dedicar esse poema a Beth Carvalho. Ela viu esse poema, ela passou a vida, eu era muito novinha quando escrevi, eu conhecia a Beth já, e ninguém me conhecia. E ela amava esse poema, ela não perdia um recital meu, porque ela queria ouvir eu falando. Em qualquer lugar que ela me achava no evento, ela me obrigava a falar esse poema. Então, eu amo Beth Carvalho, e no próximo livro vai estar dedicado a ela. Mergulhar a palavra suja em água sanitária. Depois de 2 dias de molho, coarar ao sol de meio-dia. Algumas palavras, quando alvejadas ao sol, adquirem consistência de certeza. Por exemplo, a palavra vida. Existem outras, e a palavra amor é uma delas, que são muito encardidas e desgastadas pelo uso, o que recomenda esfregar e bater insistentemente na pedra, depois enxaguar em água corrente. São poucas as que resistem a esses cuidados, mas existem aquelas. Dizem que limão e sal tira sujeira difícil, mas toda tentativa de lavar a piedade foi sempre em vão. Mas eu nunca vi palavra tão suja como perda. Perda e morte, na medida que são alvejadas, soltam um líquido corrosivo que atende pelo nome de amargura, que é capaz de esvaziar o vigor da língua. O aconselhado, nesse caso, é mantê-las de molho em um amaciante de boa qualidade. Mas se o que você quer é somente aliviar as palavras do uso diário, você pode usar sabão em pó e máquina de lavar. O perigo é misturar palavras que mancham no contato umas com as outras. Culpa, por exemplo. Culpa mancha tudo que encontra e deve ser sempre alvejada sozinha. Outra mistura pouco aconselhada é amizade e desejo. Desejo é uma palavra intensa, quase agressiva, o que não é inevitável, mas pode esgarçar a palavra desejo é uma palavra intensa, quase agressiva, e pode, o que não é inevitável, esgarçar a força delicada da palavra amizade. A palavra força cai bem em qualquer mistura. É importante não lavar demais as palavras, sob o risco de perderem o sentido. Aquela sujeirinha cotidiana, quando não é excessiva, ela produz uma oleosidade que dá vigor aos sons. Muito importante na arte de lavar palavras é saber reconhecer uma palavra limpa. Conviva com a palavra durante alguns dias, desde que se misture em seus gestos, que passeie pela expressão dos seus sentidos. À noite, permita que se deite não a seu lado, mas sobre o seu corpo. Enquanto você dorme, a palavra plantada em sua carne prolifera em toda a sua possibilidade. Se você puder suportar essa convivência, até não mais perceber a presença dela, aí você tem uma palavra limpa. Uma palavra limpa é uma palavra possível. Aí eu vi que alguém pediu aí, Suzana, ponto de fusão, que apareceu aqui. Isso. Vou falar ponto de fusão, que eu também tenho ele aqui. Pode pedir, gente. Se eu estiver achando, eu vou sempre ler. Estou anotando aqui. Tá.
amo esse poema e quero dedicar a todos vocês que estão ouvindo, assistindo e prestando atenção. Gente, quero dedicar muito a vocês isso. Não se explica um poema, mas isso eu vou explicar depois. Eu não vou explicar, eu quero comentar. Então, ouça com o coração aberto. Isso é produto da maior... o Nuno estava me perguntando sobre essa coisa do que eu falo, do que é, né, de um ponto. Então, assim, o que está nesse poema é a coisa mais importante que eu aprendi na minha vida e eu quero realmente passar isso para vocês. Ele diz assim, ponto de fusão. Há um lugar onde chegar. Um estado, uma postura onde tudo se completa. Há, sim, um lugar, uma alegria, onde não há mais letra. Tudo são mãos que se dão e não birra. Há um ponto de fusão, onde tudo se abraça e já não há mais frio na alma, apenas o calor do sagrado e do amor a aderir. O que separa? Há um lugar onde chegar, um estado, uma postura, onde tudo se completa. Há, sim, um lugar, uma alegria, onde não há mais letra, tudo são mãos que se dão e não birra. Há um ponto de fusão, onde tudo se abraça e não há mais frio na alma, apenas o calor do sagrado e do amor a aderir, o que separa. Eu falo 2 vezes, porque eu sempre falo ele 2 vezes, ele é feito para isso no livro, na próxima edição eu vou colocar ele 2 vezes, inclusive, né? Isso é a coisa que eu mais aprendi na vida, depois dos 50, isso foi ficando muito mais claro. Há um lugar onde chegar e esse lugar não é fora, é dentro. Há um lugar onde chegar. Eu estou falando de um estado. Eu estou explicando porque as pessoas na rede social falam para mim, onde é esse lugar? Não tem, né, gente? Não tem lugar. Tem um estado, uma postura em que a gente habita, em que não há mais letra. Eu não sou a dona da palavra, eu vivo disso, falo isso, né? Escrevo sobre isso, né? Mas o lugar onde chegar é onde não há letra. A palavra é necessária e fundamental. Se não fosse a poesia, a palavra seria só castração. A poesia salva a palavra, que escorre. A poesia é a razão de ser da linguagem. Se não tivesse poesia, não existiria nem linguagem, a gente já teria morrido. Porque sem poesia não haveria vida, entende? A palavra castra muito. Então, há um lugar onde chegar, onde nem a palavra poética mais existe. E nesse lugar não há birra, que é o que a gente faz o tempo inteiro com a gente mesmo, não é só com o outro, né? Tudo são mãos que se dão. Há um ponto de fusão onde tudo se abraça e não há mais frio na alma. Porque frio na alma é terrível, né? Não há mais frio na alma, apenas o calor do sagrado, gente, do sagrado. Vocês que busquem cada um seu sagrado, né? Eu não sou monoteísta, nem sou ligada ao catolicismo de onde eu nasci, mas se tem uma coisa que eu sei o que é, o sagrado, é com ele que eu converso todos os dias, o tempo inteiro. No meu caso, é Spinoza e a vida, né? Cada um que acha seu sagrado. O sagrado é o que faz a vida orgânica acontecer, que é a junção de elementos, né? Porque a vida inorgânica é a pedra. A vida orgânica é quando o corpo tem órgãos e troca. Então, nós que somos vida orgânica, somos produto de troca o tempo inteiro, né? Nós somos esse ser transbordante. Então, nós precisamos, precisamos não, o que une os poros um a um, formando esse tronco de furos, que eu falei naquele poema, somos feitos de falhas, vazados por microvazios. Então, nós somos apenas vazios apertados, que dão uma forma provisória. Há um lugar em que a gente habita, em que os nossos poros se abrem na ausência das palavras. E os poros abertos recebem o calor do sagrado, que também é o amor. É isso que eu estou falando, entende? Os poros abertos recebem vida. E nessa comunhão se chama plenitude. A psicanálise nasceu da ideia de que não há plenitude, nós somos todos sujeitos, barrados, e Freud diz no mal-estar da civilização que nós eternamente seremos fruto dessa bosta. É mentira. Eu amo Freud, amo e uso muito, mas isso é incorreto. Existe a plenitude na vida, a complementação e o estado de perfeição, e eu vivo ele muitas vezes, e isso tem a ver com não ser, com não falar,
com não coordenar, com nada, com apenas ser capaz de habitar o corpo vazado, furado e sem medo. É isso que eu queria dizer. Aí vamos ver o que vocês querem pedir. E aí, deixa eu te dizer, tem aqui o Nuno Hall queria pedir um, né? Você falou? Tá sem som, sem som. Eu queria pedir muitos, mas eu estou apenas escrevendo os pedidos aqui, que são muitos também. Então, diz aí. O protagonismo aqui é Não, Nuno, agora é com você, Nuno. Pede aí. Da Viviane e da audiência aqui, né? Então, você... Eu quero o seu pedido, Nuno. Eles depois vão... Eu tenho tempo. Enquanto ele pensa, eu te digo aqui, tem uma pessoa que eu não anotei o nome, e que pediu a página 152 e 153 do livro Calor. Tá. Muito obrigada. Quem é que pediu? Fala aí, gente. Quem é que pediu? Pode falar. Já me facilitou. Já deu a página? Anotei. Foi o Igor Gomes que pediu. Eu vi que ele está com o livro lá. Olha só, que barato. 152 e 153, né? Envelheço. Meu horizonte pende para frente. Ao mesmo tempo, a cada passo, um novo caminho se abre para trás, pela via da memória física que me invade. Quanto mais sigo adiante, mais a estrada atrás de mim cresce. Sou maior quando envelheço. E é verdade. Eu vou ler o outro. É verdade, eu amo os anos acumulados em experiência em mim. Amo mesmo, amo meus anos. Você fala a sua idade por quê? Falo com amor, que daqui a pouco eu faço 60 anos. Fartura, é o que está na página 153. Fartura. Isso é muito inspirado em Nietzsche. Acaso, o que são as frutas que caem quando maduras, que se dão quando mais doces, se não dádivas da terra, senão açúcares fervendo quando podres? Isso é quase um enigma, né? Mas é isso. É muito legal, porque Nietzsche fala muito isso. Nietzsche é muito romântico, né? No sentido mais literário, assim, no sentido literário mesmo de romântico, não no amor romântico. Então, ele é muito apaixonado pela natureza, muito, e é dela que ele tira essa coisa chamada vida, né? Criticando a civilização. O Nietzsche é um crítico da civilização, mas ele ama muito a vida. Então, essa coisa de que uma árvore dando uma sombra em cima de um rio que corre, sabe? É um negócio belíssimo, alucinante. Uma árvore soltar frutos dela que caem maduros e você embaixo colher um fruto maduro e comer pronto, sabe? É uma coisa tão bela, é tão alucinante. Eu vou ler um outro aqui para vocês que tem a ver com esse também, tá? Desculpe aí, mas olha que legal. Olha, tem a ver com isso. Não cabe. Arrasto letras, porque isso aqui é quase arrasto letras pelo fio da caneta e me transporto ao exercício das mãos, como se por elas escorresse o fogo, a força bruta, e a vida pudesse caber entre os dedos. Mas não cabe. A vida jorra dos peitos em jatos de leite. A vida desce dos olhos em fios de lágrima. A vida derrama das mãos em um rio de letras. A vida vaza das veias, dos gestos e da voz. Eu quis falar esse para trazer a imagem do peito, um fruto caindo, e esse fruto maduro a gente come, e quando ele está podre vira açúcar. E o peito, que está aqui um peito, e que de repente esse peito sai leite. E uma criança mama. Isso é um milagre. Quem não entende isso não pode existir. Isso é inacreditável. Como eu vou falar mal da vida? Como eu posso falar mal da vida? Eu não sou capaz. Por causa de um peito, de uma fruta, eu não sou capaz. Entendeu? Eu acho que é isso que é a questão central que eu queria trazer para vocês. Eu vivo disso. Eu acho a vida um transbordamento alucinante. Tem dor? Chora, caralho. Desculpe o caralho. Chora, porra da dor. Escreve um poema. Vai ficar se lamentando que nem um babaca.
Qual o problema da dor? A Lu Salomé tem um poema que o Nietzsche musicou, que a última frase é: vida, se você não tem mais nada para me dar, me dê sua dor. Eu quero, claro que eu não quero sua dor, eu quero sua alegria, vida, mas se não tiver nada para me dar, me dê sua dor, porque eu quero vida. Eu não quero alegria, eu quero vida. E se é dor, que venha dor. E dessa dor sai açúcar podre. O podre da fruta gera açúcar. Você entende? Ferve, gera vinho. A uva podre gera vinho fermentada, sabe? O fermento faz pão. Então, vamos pegar o resto dos lixos, reciclar e pôr a vida para frente. Desculpa aí que eu tô animada hoje. Pede mais um. Tem um poema seu que fala sobre isso também, que eu gosto, é aquele Para uma Nova Gramática, só que eu não estou lembrando do livro. Eu sei, está aqui, é toda palavra. Eu adoro esse poema. E aproveitando, a Maracena pediu o poema E Você, que está no livro Toda Palavra, página 26. Tá. Ó, segura esse página 26, que eu vou falar para uma nova gramática aqui. Eu tenho ele de cor, mas como eu tenho muito tempo, eu vou inventando eles, então é melhor ler. Ai, perdi, poxa. Peraí. Como é que pode, né? A gente não sabe ter as coisas do próprio livro. Bom, deixa eu falar o que ela falou a página. Qual é que a moça falou? O poema E Você, que está no livro Toda Palavra, página 26. Tá. A palavra é uma roupa que a gente veste. Uns usam palavras curtas, outros usam roupa em excesso. Existem os que jogam palavra fora. Pior são os que usam em desalinho. Uns usam palavras caras. Poucos ostentam palavras raras. Tem quem nunca troca. Tem quem usa dos outros. A maioria não sabe o que veste. Alguns sabem e fingem que não. E tem quem nunca usa a roupa certa para a ocasião. Tem os que se ajeitam bem com poucas peças, outros se enrolam em um vocabulário de muitas. Tem gente que estraga tudo que usa. E você? Com quais palavras você se despe? Eu vou falar para uma nova gramática de cor. Ai, que raiva! Espera aí, gente, eu esqueci o começo. Se eu tivesse o começo, eu iria direto. Imagine o sentimento água. Obrigado. Imagine um sentimento água, um sentimento árvore, uma alegria céu. Ai, meu Deus, eu vou esquecer. Peraí, não, raiva, não. Peraí, vou achar ela aqui. Segura aí, que agora eu vou achar. Começa de novo. Eu vou achar ela aqui, peraí. Será que ela é de pensamento chão? Está na página 50 do Pensamento Chão. Obrigado! Aí sim. Obrigado. Imagine um sentimento água, um sentimento árvore, uma agonia vidro, uma emoção céu, uma espera pedra, um amor manga, um colorido vento sul, um jeito casa de ser, uma forma líquida de pensar, uma vida paredes, uma existência mar, uma solidão cordilheira, uma alegria pássaro em chuva fina, uma perda corpo. Acho que hoje acordei semente. Tenho andado muito temporal. Minha irmã vive um momento tudo. A vida, às vezes, transborda pelos poros. Me atinge um estado livre. Aurora em meus joelhos. Tem pessoas ponte. Algumas carregam a gravidade nas costas. Já conheci gente buraco negro? Eu amo o instante limo. Tem um branco em mim. A vida me urca. Sofro de saudade anônima. Palavras me beijam a boca. Legal. Vocês estão aí, então, né? Então, pede mais um aí. Nós já estamos... Página 42. Já no finalzinho, então a gente vai pedir assim, mais 2 poemas. Tá. E olha só, peraí, eu estou tentando ver se eu atendo. Escolhe você o que estou pedindo, vai. Pois é, eu estou vendo aqui, a Mara já teve o seu pedido atendido, não teve? Já teve.
Já, não é já. Então, pronto. Quem mais aí? Tem mais algum? Tem espaço para 2 poemas. Em Carne Viva. Em Carne Viva, pronto. Em Carne Viva não é aquele curtinho, é esse? Olha, é da página 75, sabe Deus lá de que livro? Calor. Deve ser Calor, deixa eu ver. Não. 75? É, eu tenho até uma foto dele. Não. Eu não sei, porque também eu tenho talvez outra edição. Vou te pedir, então, para ler do Pensamento Chão, a página 53. Pensamento Chão. Qual é o nome? Porque eu tenho outra edição. As casas me sustentam em mim. Ah, que ótimo, eu adoro. Olha só, então eu vou ler esses doisinhos aqui, um anterior a ele. O Ando com Mania. Então, eu vou ler, gente, esse aqui, aí talvez seja o último, e aí a gente se despede, você vê, Suzana, o tempo que tem. Eu fico o tempo que vocês precisarem. Os dois, e aí depois a gente abre o microfone e todo mundo dá um tchau para você, faz uma farra virtual, tá bom? Valeu. Tá certo, Tatiana? Vai virar uma farra virtual. Uma farra virtual, uma festa. Eu vou falar esse, gente, mais uma vez, não se explica poema, né? Mas é quase autoajuda, entendeu? Eu amo esse poema. Ando com mania de lustramóveis e ceras líquidas. Olho uma por uma nas prateleiras. Sinto a textura e o cheiro, espalhando um pouco entre os dedos. Prefiro os de textura fina e que cheiram a jasmim. Eu gosto mais do aroma floral, mas a palavra jasmim é tão bonita. Depois os levo para casa e vou espalhando. Primeiro o assoalho, considero todos os cantos. Depois os móveis com as mãos vou tateando, um por um, em reverência, ao que me sustenta quando em desamparo. As casas me sustentam em mim, por isso as quero em detalhe, bem cuidadas e cheias de espaços onde novas coisas se deitam. Costumo encontrar tesouros escondidos nas dobras das colchas e nas louças sujas na pia. Tenho muitas janelas, que é por onde o sol e a chuva me visitam. O vento aqui também é muito forte. Às vezes derruba tudo e eu gosto, mas aqui também cabem pessoas. Tem sempre lugar para pessoas em mim. Vou falar o últimozinho, curtinho. É tarde nas janelas da sala. Um gosto de tarde que eu queria lamber. Eu tenho vontade de lamber as coisas que gosto. Mesmo as que não gosto, costumo lamber sem querer. Às vezes com a língua mesmo, molhada, escorrida. Outras vezes uso a língua da palavra. Quando tem cheiros ruins, asperezas estranhas ao paladar de minha pessoa, ou por nada mesmo, por gosto, eu passo a língua nas coisas que vejo e passo as coisas que vejo para a língua. Muito obrigado. Maravilha. O microfone aberto para todo mundo. Dar tchau para a Viviane, agradecer. Eu que agradeço. Muito escrever. Obrigada. Poesia dela. Obrigada, gente. Muito legal. Todo mundo, Viviane. Obrigada. Obrigada, hein? Ai, que Obrigada. Um abraço verdadeiro. Estou sentindo aqui. Suzana, obrigada, Viviane. Muito Obrigada, lindo. Viviane. Beijo. Obrigada. Até o próximo Viver de Escrever, o terceiro ano que vem, estaremos aqui em setembro, com uma nova edição do Viver de Escrever. Parabéns, Suzana. Obrigada, Viviane. Parabéns. Obrigada. Nuno, parabéns pelo trabalho de anos que vocês fazem, levando a poesia adiante, levando alegria para as pessoas e amor. Muito obrigada, Suzana, mesmo. Você e Nuno. Obrigada a você, querida. Obrigada. Um beijo grande. Beijo. Beijo para todos e um Parabéns para a equipe do IEL também. Quero agradecer agradecer. a Camila, o Vamos lá. Vinícius, que não tá aí. Juliana Calafange, Tatiana Pedrosa, Camila, Vinícius que não de fora, mas nosso designer.
E todos os colaboradores, o Nuno, todos os que nos ajudaram. Os parceiros, né? A rede de amigos, a rede de amigos parceira. Jornal Rascunho, a KDP. Isso aí. Todos parabéns para todos. Ajudaram a montar aqui essa tarde, organizar essa tarde, né? Maravilhosa. Literatura para quem vive de escrever e quem escreve para viver. Parece que é o caso da nossa convidada, né? Querida convidada. Com certeza. Bravíssima. Beijo para todos. Beijo, gente. Parabéns. Parabéns. Parabéns.